que mais de uma vez apresente ele, o Guga, é, É o para Rodrigo. trocarmos algumas ideias sobre isso. Quem ia ser o Rodrigo Prado? Prando, Ah, o nosso Rodrigo Prando, que é isso? desculpa, desculpa. É, você fica com a cabeça no Supremo, no Não, mas me Congresso, falaram agora, porque ia ser e, o Hussein. e não, e não no programa dá nisso. Mas ele Ô, veio de. Rodrigo, Ele salvou seja. a gente, né? O Rodrigo chegou agora. Ô, Rodrigo, tá todo mundo hoje ocupado e você mais uma vez nos salva. Eu quero lhe agradecer por isso. Segunda coisa, você que acompanhou, imagino que tenha acompanhado partes, pelo menos, desse início de julgamento, o que foi que mais chamou tua atenção? O que é que você mais destacaria, Rodrigo? Noblar, prazer estar aqui contigo de novo. Guga, se eu soubesse que era para vir de gravata, eu tinha me preparado melhor. Me Eu perdoe também, esse eu traje também, Eu vou. mais eu também. informal. É que eu tava no STF, eu tava lá. Olha, ô Noblar, Ah, hoje é o dia de um julgamento e, de fato, vocês usaram alguns adjetivos, histórico, o julgamento do século, e me parece que, tirando um pouco alguns exageros, é um marco não apenas jurídico. Eu até escrevi um artigo dizendo que é um julgamento que tem dimensões jurídicas, políticas, sociológicas e pedagógicas. Então, você me pediu um destaque, eu vou te dar um deles e depois a gente vai conversando. Mas um destaque que eu lhe diria é a correção que a ministra Carmen Lúcia faz em relação a um dos advogados, dizendo a diferença entre voto impresso e voto auditável. Não é? Auditável, o voto já é, e ele não é impresso por várias decisões, que estão todas elas consideradas, inclusive em tudo aquilo que nós já amplamente conhecemos. Então, eu te diria que este é um aspecto da juíza que também pedagogicamente não permite que a tribuna ali, que o tribunal seja usado para continuar trazendo esta fake news que eu diria que é quase que uma das fake news estruturais, alicerçantes disso tudo que a gente viu. Explica isso melhor, porque é alicerçante e por que tão importante, Rodrigo. Explico, explico. É, você acabou de falar, Noblar, que o deputado Eduardo Bolsonaro recorta um trecho de uma matéria do New York Times e depois é corrigido pelo jornalista. Pois bem, é, há muito tempo que a imprensa, ou até mesmo os cientistas sociais, os cientistas políticos em especial, usam o termo narrativa. Como a narrativa é construída para fins políticos. O bolsonarismo, ao longo dos seus 4 anos no poder, ele construiu um quadrilátero. Sabe aqueles filmes de aventura em que o mocinho, como Indiana Jones, fica preso na caverna e ela vai fechando as paredes tentando espremer ali a pessoa que fica preso? Este quadrilátero espreme a democracia. E eu vou lhes dizer aqui: esse quadrilátero é formado por fake news, pós-verdade, negacionismo e teoria da conspiração. Então você imagina que durante 4 anos o debate público foi saturado não por um debate republicano, por um debate com vistas a um projeto de país, mas a partir desses 4 lados desse quadrilátero que eu chamei de ameaçador. Então, a fake news fundante para muitos é a fake news de que a eleição foi fraudada e foi fraudada em consequência, em termos lógicos, porque não houve um voto impresso e auditável. O voto já é auditável. As urnas são confiáveis. Até mesmo o relatório das Forças Armadas, convidadas a acompanharem o processo, garantiram a lisura do processo. Ainda assim, no dia do julgamento no tribunal, insiste-se na tese de que isso simplesmente foi um ponto de vista ou liberdade de expressão, como eu acompanhava o advogado, que também foi político, Demóstenes Torres, dizendo: não, existem falas que são condenáveis, reprováveis, mas isso é liberdade de expressão. Ok, liberdade de expressão é garantida. A desinformação sistemática pautada em fake news não é apenas liberdade de expressão. Você tem toda a razão. Agora, Rodrigo, Roberto. eu acho esquisito é que ainda tenha muita gente.
que continue acreditando. O Bolsonaro tinha razão, o voto impresso era muito melhor, não permitia fraude, o eletrônico permite. Ora, ninguém se lembra que Bolsonaro se elegeu 7 vezes deputado federal, 6 das quais pelo voto eletrônico, pela urna eletrônica, e nunca reclamou. E nunca reclamou. Ele só foi reclamar dizendo que não, tem fraude, pode ter fraude. Eu até já fui vítima de uma fraude depois que se elegeu presidente da República em 2018. E aí veio imediatamente com a história de que não, me roubaram a eleição, porque eu, na verdade, me elegi no primeiro turno e me obrigaram a disputar o segundo turno. E aí não dava também para fraudarem tanto. Ora, mas que conversa é essa, meu Deus? E tem gente que se engana com isso. E por que que os outros que foram eleitos em 2022, deputado, senador, governador, o que seja, não reclamaram do voto eletrônico? Nunca reclamaram e também não reclamaram quando se elegeram. Só Bolsonaro teria sido prejudicado pelo voto eletrônico, ele que 6 vezes foi deputado federal, e 6 vezes pelo voto eletrônico. E ainda tem que acredite numa bobagem dessa, numa invenção dessa. Diga, Guga. Não, Você foram está umas querendo aí 4 perguntar. vezes por voto eletrônico que ele se elegeu, algumas pelo voto impresso. E na época do voto impresso, inclusive, Não foi só uma teve vez, não, pelo voto pelo impresso? menos uma no voto impresso e ele fazia um Ah, discurso para sim. tornar o sistema eletrônico. Ele falava o contrário quando era a época do voto impresso. Inclusive, teve fraude em votação do Bolsonaro, procurem. Teve votação dele que depois viram que teve voto a mais, mas não concluíram que não foi ele, que não foi culpa dele, mas teve erro na votação do próprio Bolsonaro na época da cédula, porque ali sim acontecia muita fraude. Agora, nunca teve a comprovação, nem a suspeita de nenhuma fraude. A gente viu o Bolsonaro ser eleito, como você falou. Enfim, é uma cascata que Não, e não outra cola. coisa, o Congresso votou. Eu não sei se por provocado pelo executivo ou não, votou em 2021, salvo engano, a proposta de restabelecer o voto impresso. E o Congresso derrotou essa proposta. Ora, estão ali deputados, senadores, todos votados, eleitos. E disseram, não, a urna eletrônica é mais segura do que qualquer coisa. E ainda Claro. assim o seu Bolsonaro, mesmo depois dessa decisão do Congresso, continuou insistindo, e é capaz de insistir até hoje, que não, houve fraude, me roubaram a eleição de 2022 para presidente. Ele quase ganhou essa eleição, por um tiquinho de voto não ganhou, Pois. por uma diferença mínima ele não ganhou. Se Agora, tivesse ganho, ele teria dito que já tinha havido fraude, ou teria. ele mudaria de assunto. Ele disse que teve na primeira vitória dele também, ele teve fraude, era para ter sido no primeiro turno. Ele é um mau caráter que vai continuar mentindo. A gente sabe que é, é, ele é ele é mestre Agora, em mentir, né? É o mestre da agora, mentira, Jair Bolsonaro. Mas vamos seguir na linha que, do, que vamos na linha na. do depoimento, do julgamento. E você acha que vai ter alguém que tem os militares acreditam que o único que pode se safar é o General Heleno. General Heleno não teria Por tido quê? porque ele estava cascata, mas que ele estaria afastado do Bolsonaro depois de 2 anos de governo Bolsonaro, ele se afastou, ele não Afastado de participou Bolsonaro? de uma série de reuniões e aí eles tentam passar esse pano Quem para o é que General diz Heleno. isso? Quem é que diz isso? Que o general Heleno estava afastado, marginalizado, e Ele aí, de diz isso. repente. A defesa dele diz Quem isso. diz? Ah, a defesa dele. Bom, a Pois defesa é é, para dizer. mas o general Heleno, quando foi interrogado, falou que não, eu encontro muito o Bolsonaro, parece que ele não combina muito bem com a defesa, né? O que ele tem que falar, e aí ele acabou se entregando. Diz que recebe, Não, e outra coisa, encontra o Bolsonaro com motim. O general Heleno, Rodrigo, e você deve se lembrar disso também, na reunião que houve de 5 de julho de 2022, há poucos meses, portanto, da eleição, quando Bolsonaro reúne o seu ministério, estava lá inclusive o Paulo Guedes, ministro da Economia, um democrata, e que ficou calado, não disse nada. Naquela reunião, Bolsonaro disse: Olha,
Perdemos, porra. O Lula, a esquerda, vai ganhar essa eleição. Qual é o plano B? Claramente estava insinuando ali que tinha que se fazer alguma coisa para evitar que se consumasse uma vitória que ele, pelo menos Bolsonaro, estava antevendo do Lula. E aí, nessa ocasião, o general Augusto Heleno disse: olha, se é para fazer alguma coisa, temos que Virar a virar mesa. a mesa antes da eleição, porque depois não haverá clima. O que é virar a mesa? O que é virar a mesa? Mas diz, Bom, Rodrigo, o que mais que bom, você eu achou? quero retomar rapidamente a fala Claro, sua, Noblar, a respeito do voto, não é? Então, não é apenas o Bolsonaro que foi eleito inúmeras vezes com o voto na urna eletrônica, a família toda foi, a claro. família toda. Quando o Bolsonaro trouxe a primeira fake news de 2018, ele afirmava que havia sido eleito no primeiro turno e que quando as pessoas digitavam o número dele, o voto era registrado para o PT, portanto, para Fernando Haddad. Quando ele foi instado a mostrar as provas que disse que tinha, nunca as apresentou. Então, este é um ponto. Segundo, vamos lembrar não de 2018, de 2022. O PL entrou com uma ação para o cancelamento dos votos das urnas no segundo turno, mantendo-se os votos das mesmas urnas no primeiro turno, porque essas urnas no primeiro turno elegeram majoritariamente um Congresso de perfil mais conservador. Claro. E aí foi dado pela Justiça Eleitoral um prazo para que se mostrasse o porquê de forma efetiva e concreta. Novamente, nada foi apresentado e houve uma multa de cerca de 22 milhões por litigância de má-fé. Aí alguém me diria assim, espera um pouquinho, mas 22 milhões é um número que foi colocado por conta do partido do presidente à época. Não foi. Eu li o livro do ministro Alexandre de Moraes, que é a tese, salvo o melhor juízo de livre docência dele, defendida na USP, e ele mostra que foi feito um cálculo, cada uma das urnas que foi colocada em dúvida, qual seria o valor do recurso para o Estado se elas tivessem de fato sido fraudadas e multiplicou e deu aquele valor de 22 milhões de reais. Então, isto é um ponto que vale a pena sempre lembrar, não é? A questão do general Heleno não é apenas esta frase lapidar que se tiver que virar a mesa tem que ser antes. Você tem toda a razão, isso está registrado, porque eu nunca vi um grupo político que produziu tanta live, tanto material que está quase ipsis literis dentro deste processo que foi entregue pela Procuradoria-Geral da República. Agora, tem uma questão. Ali não são apenas lives e falas, mas existe um trabalho minucioso da Polícia Federal, depois organizado e escrito a peça de denúncia pelo Procurador-Geral da República, que eu tenho e li ela na íntegra, inclusive nesse final de semana eu já reli para relembrar alguns pontos, e é uma peça que ela vem com uma coerência interna muito grande, embora todas as defesas hoje estão fazendo o seu papel, que é tentar desconstruir o Procurador-Geral da República. E aí a gente tem que entender uma coisa fundamental. A justiça não é vingança. Justiça existe a partir do devido processo legal e do contraditório. E aí eu passo a bola para vocês dizendo o seguinte: aqueles que conclamam por anistia estão praticamente pedindo anistia quando tentaram desconstruir o Estado democrático de direito, mas estão pedindo anistia dentro do Estado democrático de direito. Então veja a incoerência e como que a incoerência é, enfim, dentro deste grupo político muito coerente, uma narrativa bem orquestrada. A anistia aqui no Brasil, se você for ver, a gente já teve, da proclamação da República para cá, pelo menos alguma coisa em torno de 15 golpes e tentativas de golpe, não só golpes, tentativas de golpe. Essas tentativas, naturalmente, taxadas, o que eu cito aqui como tentativas, fracassaram, mas sempre quando terminaram essas tentativas de golpe, o que é que veio? Uma anistia
às vezes ampla, geral e restrita, ou não necessariamente ampla, geral e restrita, em favor dos golpistas. A anistia aqui até hoje, ela serviu muito mais para livrar a cara dos golpistas do que de qualquer outra coisa. Claro que a anistia do Figueiredo em 1979, do general João Batista de Oliveira Figueiredo, o último ditador do ciclo de 64, ela também beneficiou parte da esquerda que estava no exílio, que estava presa, mas ela foi feita principalmente para livrar a cara dos torturadores e dos assassinos, tanto que ela contempla o que a expressão ficou conhecida como crimes de sangue, né? Crimes de sangue, tortura, morte, assassinato, e sempre beneficiou. A anistia aqui sempre beneficiou sempre serviu para beneficiar golpista, golpista. E é o que se pretende. Novamente, eu duvido que se consiga, pelo menos na extensão concebida, mas não só por isso, porque já tem decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que no caso não cabe. No caso de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta da democracia, não cabe anistia. Noblar, O, ah, o fala, próprio, Rodrigo. o próprio ministro Alexandre de Moraes, em inúmeras manifestações, assumiu de público que a anistia nesses termos de golpe de Estado e atentado contra a democracia é inconstitucional. Hoje vocês acompanharam e parece que é mais um balde de água fria no núcleo bolsonarista que se encontra politicamente articulado, portanto, deputados, especialmente e senadores, de que o Hugo Mota não deu nenhum sinal de que levará a pauta da anistia para frente, inclusive desagradando, segundo informações de seus colegas jornalistas, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Pois é, o Tarcísio está empenhadíssimo agora nisso. Será que ele não se dá conta, ou não tem vida inteligente em torno do Tarcísio, que se dê conta que, nesse momento, ele que aspira, ou que, embora negue ser candidato a presidente da República pela direita no próximo ano, ele ficar falando abertamente de anistia em favor dos golpistas, as pessoas estão acompanhando esse processo todo, e isso depõe contra ele. Como ele dizer, como ele disse na semana passada, em entrevista ao jornal Diário do Grande ABC, que, olha, se eleito presidente, ele que nega que será candidato a presidente e diz que será candidato à reeleição para o governo de São Paulo, ele diz, olha, minha primeira atitude, meu primeiro ato será indultar o presidente Jair Bolsonaro. Quando ele diz isso, primeiro, ele se expõe a uma crítica enorme das pessoas que acham que isso não cabe no caso. Segundo, ele está pedindo para apanhar, ele está pedindo para apanhar, para ser criticado, para ser malhado com essa antecedência toda, ao invés de estar mais retraído. E Claro. depois, ele parece não se dar conta que quando diz isso e diz, olha, eu já não confio mais na justiça, a justiça não vai gostar de ouvir disso. O candidato que já quer se indispor com a justiça antes até de ser candidato. Isso é o Tarcísio. Mas fala, Rodrigo. Olha, Noblar, eu entendo perfeitamente, mas vê se vocês acompanham esta minha linha de raciocínio e depois vocês me cobrem se isso Claro, de fato se consolidar. Eu acredito, e eu tenho usado esta metáfora, que o Tarcísio tem colocado um pé em cada canoa. claro, Numa das canoas é a canoa do bolsonarismo. E ele, para tentar qualquer eleição presidencial, ele não pode prescindir, ele não pode negar a sua origem e os votos desse grupo político. E ele coloca o outro pé na canoa da moderação e das instituições. Muitas vezes o Tarcísio desagradou os bolsonaristas dizendo que confiava na urna eletrônica e no processo eleitoral. Pois bem, para mim ele vai se equilibrar nessa canoa até o final desse julgamento. Se Bolsonaro vier a ser condenado, eu lhe diria:
lhes diria, para os dois e para quem nos acompanha aqui, há uma tentativa de modificação desta narrativa do governador e ele vai se afastar dessas frases, dizendo o seguinte: o desejo eu até tenho, e com isso ele sinaliza para o bolsonarista, mas os sinais que me vêm das instituições é que isto é pouco provável. E aí ele não desagrada discursivamente a base que o elegeu e ele consegue se credenciar a uma tentativa de concorrer à presidência da República, que eu particularmente acho que ele tem ali um dilema fundamental. Ou ele conta com a paciência histórica para poder fazer mais 4 anos se reeleito para o governo, ou ele sai para disputar com um candidato que está ativo desde 1989. O Lula é o político cuja marca é consolidada e comunicada a toda a sociedade brasileira, e só os incautos acreditam que uma disputa com o Lula seria uma disputa fácil em qualquer situação. Bolsonaro teve tudo do lado dele, teve a máquina e perdeu por um percentual mínimo, como você bem lembrou, daquele núcleo central que, com medo do bolsonarismo, optou por Lula. Então, o governador terá que pensar ou a paciência histórica ou a ousadia. Se ousadia prevalecer, ele concorre com alguém que é dificílimo dentro da disputa à presidência da República. Mas este tabuleiro está sendo jogado a partir de agora, e eu diria para vocês, meus amigos, que 2026 já começou ontem, não é nem hoje. Rodrigo, quer fazer mais alguma pergunta, Guga? E tem algum outro nome que possa fazer sombra ao Lula ou é só o Tarcísio mesmo? Guga, em termos de musculatura política eleitoral, o governador de São Paulo sempre está à frente dos seus pares governadores de outros estados, tá? Agora, tem um dado, Guga, que chama muita atenção, especialmente de alguns colegas na ciência política que trabalham o conceito de polarização e até de calcificação, que o Brasil está muito polarizado. Nas minhas palestras e nas minhas aulas, eu remonto a 2014, quando a gente pega o computador colocando quem compartilha e apoia de um lado Dilma e do outro lado o Aécio. A partir dali a coisa só se consubstancia na formação de uma bolha. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, Guga, na ausência do Bolsonaro e de um sobrenome da família Bolsonaro, a polarização tende a arrefecer, ela tende a diminuir. E com isso há uma possibilidade de uma figura do tão esperado por muitos centro democrático de uma terceira via se credenciar. Então há uma chance, mas mesmo assim a gente está falando, como eu disse, eu até disse uma vez aqui no programa com vocês, em 1989 eu tinha 11 anos, o Lula era candidato. Provavelmente, se tudo der certo, o ano que vem para mim e para o Lula, ele será candidato e eu estarei com 48 anos de idade. Então, veja, Guga, se diminuir um dos polos, o outro também diminui de força. E aí pode abrir espaço para uma outra alternativa. Só que eu não vejo, no momento, lideranças se credenciando para ocupar esse espaço. Pode ser que em alguns meses isso ocorra, Guga. Muito Maravilha. obrigado, Rodrigo. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Espero reencontrá-lo sempre. Um prazer estar Obrigado, aqui Rodrigo. contigo, com os dois, na verdade. Um abraço a vocês, a toda a equipe técnica e quem nos acompanha aqui no Metrópolis. Fiquem bem todos. Muito obrigado, Obrigado. Rodrigo. Obrigado. Alice, a gente não tem